Fala galera, esses tempos aí o meu S10 quebrou, o meu Galaxy S10 quebrou e eu precisava comprar um celular novo urgentemente. Eu queria gastar no máximo R$1.400, R$1.500 ali chorando, e eu acabei ficando em dúvida entre dois celulares, o Pocophone, né, Poco X5 da Xiaomi e o Galaxy A34 da Samsung, né? Dois celulares que me chamaram muita atenção. Então eu fiz toda uma pesquisa e nesse vídeo eu vou mostrar por que eu escolhi um ou outro. E eu acho que o mais legal é porque, como eu comprei para mim, né, com o meu dinheiro, para as minhas necessidades, não tem como alguém dizer, ah, você prefere a Samsung, você prefere a Xiaomi. Não, eu preferi o que eu achei melhor e eu vou explicar o porquê que eu escolhi tal celular e não o outro. Então vamos lá. Primeiro aqui nós temos o Poco X5, que é 5G, custa na faixa dos R$1.400, mas você encontra ele na faixa dos R$1.100 em promoções. Eu já vi ele abaixo de R$1.000, inclusive, se ficar atento à promoção. Eu não podia esperar, então promoção para mim não se aplicava. E o Galaxy A34, que você consegue também na faixa dos R$1.350. Eu acho que assim, no preço geral, o Galaxy A34 ele geralmente é um pouco mais caro que o Poco X5. O Poco X5 geralmente ele é mais barato, né? Mas hoje aqui eles estão com preço bem similar, tá? É a mesma faixa de preço. Os dois são 5G, os dois têm muita qualidade. Eu vou fazer o teste de câmera depois do celular que eu comprei, tá? E antes de falar qual celular eu escolhi, eu vou falar sobre algumas características fundamentais. A primeira questão é que o Poco X5 Pro ele não tem uma proteção IP67, enquanto o Galaxy A34 tem. O que significa essa proteção? Essa proteção significa que o Galaxy A34 aguenta, por exemplo, ficar imerso sobre água. Se ele cair numa poça d'água, ele tem uma resistência maior. Se ele cair num copo d'água, o que provavelmente não vai acontecer, ele tem uma resistência. Ou seja, se ele aguenta ficar imerso sobre água, ele aguenta respingos, poeira com mais facilidade do que o Poco X5. Como eu era usuário do Galaxy S10, eu já passei por situações do meu celular cair numa poça d'água, cara, sem querer, e não estragou. Então, naquela hora eu pensei, cara, se eu tivesse um celular que não fosse IP68, porque o S10 é ainda melhor nessa questão de proteção, o meu celular teria estragado. Mas o IP67 já é uma proteção bem interessante, porque ele aguenta ficar submerso sob água. Eu não recomendo que você compre o celular e jogue ele na banheira, mas eu recomendo que você pense nisso. Isso é um diferencial sim, na minha opinião, tá? É uma questão interessante. Outra questão que a gente tem sobre os dois celulares é o processamento, tá? E é isso que a gente vai explorar bastante aqui nesse vídeo. É sobre a questão de qual tem o melhor processamento. Eu vou fazer algumas análises depois, um review do celular que eu comprei, mas aqui a gente vai ver os dois CPUs que vem, né? O Dimensity 1080, né? O Dimensity 1080 no celular da Samsung e o Snapdragon 695 no celular da Xiaomi, né? E cara, aqui a gente tem algumas questões que me chamam muita atenção, tá? Principalmente o que me chama atenção aqui é que o Dimensity ele tem uma questão de CPU mais interessante. Aí a gente está falando de cerca de 15% de desempenho a mais, questão de CPU. E GPU a gente tem um pouco mais, chega a ser 30% basicamente. Então a diferença aí em jogos e tudo mais do A34 vai ser bem interessante sob o Poco X5. Então o Poco X5 ele leva desvantagem na questão da construção por não ser IP67, o que não é uma coisa fundamental, mas ele leva uma desvantagem na questão da CPU em torno de 15% e quase 30% de desempenho a menos na GPU. Então ele acaba perdendo em três quesitos. Três quesitos que separados não chamam muita atenção, mas juntos eles chamam atenção, porque são três quesitos importantes. Quando a gente vai analisar aqui a velocidade de memória, isso tá, a pontuação da memória ela está sempre bem atrelada à questão da fluidez. É claro que o celular não é mais fluido só porque tem mais pontuação de memória aqui no AnTuTu, mas a gente tem a questão da otimização.
E o Dimensity 1080, ele é bem fluido. Ele é bem fluido mesmo. Não que o Snapdragon 695 não seja. Mas se você for ver reviews, né? A galera sempre elogia bastante o A34 por ser um celular fluido. E isso é um ponto bem importante para quem não quer um celular travando e tudo mais. Nos benchmark aqui, a gente tem a mesma vantagem, né? Então a gente pode concluir que o Dimensity, ele é realmente superior. Se você for assistir os vídeos de jogos e tal, você vai ver que em questão de FPS, né? Na questão de FPS, nas mesmas condições, tem uma leve vantagem para o Dimensity 1080. Aqui não aparece porque aqui eles fizeram um review do Snapdragon 695 com tudo no low, né? Em alguns jogos, e no Dimensity no Ultra. Mas a gente vê que em alguns jogos aqui, por exemplo, o PUBG no Snapdragon 695 é 66 FPS no low, enquanto é 57 FPS no Ultra. Então a gente não pode comparar low com Ultra, mas se a gente for honesto, né, pelos reviews que eu vi, em termos de jogos o desempenho é levemente superior para o Dimensity 1080. Mais um ponto positivo que não é relevante, só que quando você soma são muitos pontos positivos. E aí quando eu cheguei ao final da análise, eu concluí que o A34 ele leva vantagem nas pequenas questões. E no review de câmera eu também gostei mais da câmera do A34, que é o fundamental para mim. Eu vi vários reviews e gostei mais do A34. O que pega bastante para mim? Eu cheguei à conclusão no final de que, como eu precisava de um celular e o A34 era ligeiramente melhor em tudo, o Poco X5, para mim comprar ele precisaria ser mais barato. Precisaria ser 200, 300 reais mais barato. Eu até achei uma promo boa. O Poco X5 ele realmente tem algumas promoções assim, 200 reais abaixo, 300 reais abaixo. Só que eu não consegui pegar essa promoção. Ela expirou antes de eu comprar. Então eu acabei optando pelo Dimensity 1080, pelo A34. O A34 eu consegui pegar uma promoção boa de R$ 1.260, parcelado em 10 vezes sem juros. Então eu acabei sendo brindado com uma promoção. Eu não tinha muito tempo para esperar uma promoção melhor. E esse celular eu vou fazer os reviews e tal. Eu espero ter ajudado você que está na mesma dúvida que eu. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!